Olá, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda à disciplina de Direito Ambiental. Eu sou Vitória e nesse vídeo nós vamos resolver algumas questões sobre o tema de licenciamento ambiental, que é um tema bastante cobrado no que tange à disciplina de Direito Ambiental. Com certeza é um dos que mais aparecem. E a gente tem dois vídeos aqui no canal sobre o tema do licenciamento, né, com a parte teórica de licenciamento. Então, vale a pena, de repente, caso você ainda não tenha assistido e encontre alguma dificuldade aqui na resolução de questão, você ir até esses vídeos para poder conferir e esclarecer alguma dúvida que tenha ficado, ok? Compartilhando aqui com vocês, o enunciado da primeira questão diz o seguinte: para a obtenção de licença prévia por empresas brasileiras ou estrangeiras para exercer atividades modificadoras do meio ambiente com impactos potencialmente significativos, a legislação prevê a elaboração pelo empreendedor. E aí, antes da gente partir para as alternativas, a licença prévia, ela é a primeira licença a ser conseguida pelo empreendedor, ou a primeira licença a ser emitida pelo órgão ambiental competente dentro do processo de licenciamento. Quais são as outras duas licenças a serem emitidas e conseguidas durante o processo de licenciamento, durante o procedimento de licenciamento ambiental? A licença de instalação e a licença de operação. Então, a gente tem primeiro a licença prévia, depois a gente tem a licença de instalação e depois a gente tem a licença de operação. Ele está perguntando em relação à licença prévia. O que a legislação prevê para o empreendedor? E aí, letra A elaboração de um relatório de impacto ambiental, RIMA, visto que ele é o primeiro instrumento necessário para aprovação pelos órgãos reguladores. O relatório de impacto ambiental, ele visa dar publicidade dos impactos positivos e negativos do empreendimento para a comunidade, para a sociedade. E ele é um resumo do quê? Do estudo de impacto ambiental. Então, o relatório, ele não é o primeiro instrumento necessário e não é aquilo que tem que ser elaborado por aquele que pretende licenciar uma atividade com impacto ambiental significativo. Estudo de impacto ambiental, EIA, e respectivo relatório de impacto ambiental, sendo este último responsabilidade do órgão público competente. Poderia estar correta essa alternativa, mas por que essa alternativa não está correta? Porque coloca aí na parte final que a responsabilidade pela produção do relatório de impacto ambiental, que é justamente esse resumo do estudo de impacto ambiental, como sendo de responsabilidade do órgão público competente. E essa parte aqui está errada. E aqui o primeiro está errado porque não é o RIMA. Letra C. Elaboração de um estudo de impacto ambiental, EIA, e respectivo relatório de impacto ambiental, RIMA, ambos elaborados por uma equipe interdisciplinar e independente. É isso mesmo. Essa alternativa aqui que está correta. A letra D coloca de relatório ambiental simplificado, RAS, do estudo de impacto ambiental EIA e do relatório de impacto ambiental RIMA, sendo todos compulsórios para a obtenção da licença prévia. Esse relatório ambiental simplificado não tem aplicação no âmbito de atividades com impactos ambientais significativos. Por isso que a letra D está errada e a alternativa correta é a letra C, que fala do EIA e do RIMA. Todas as atividades que têm um impacto ambiental significativo, elas precisam realizar esse tipo de estudo. Não são todos os procedimentos de licenciamento que vão exigir o estudo de impacto ambiental e o relatório de impacto ambiental, porque esses são para aqueles licenciamentos que têm um impacto ambiental significativo. Quando não for esse caso, o que vai acontecer? O órgão ambiental competente vai pedir um estudo de impacto ambiental, mas que não é esse. Um estudo alternativo. A gente fala disso no vídeo da parte teórica do procedimento de licenciamento ambiental. A resposta correta dessa questão é letra C. Próxima questão. Antes de dar início à instalação de unidade industrial de produção de roupas no município X, Júlio César consulta seu advogado acerca dos procedimentos prévios ao começo da construção e produção, considerando a hipótese assinale afirmativa correta. Caso a unidade industrial esteja localizada em terras indígenas, ela não, faltou um O aqui, né, gente? Ela não poderá ser instalada. Está correta essa alternativa A? Não. Quando a gente pensa em terra indígena, a gente logo tende a acreditar que não pode ser realizada atividade ali. Mas, na verdade, pode.
E a competência para realizar esse licenciamento, no caso de atividades a serem desenvolvidas dentro de terras indígenas, é da União. E aí, se a gente sabe que existe uma competência da União para o licenciamento de atividades que acontecem dentro de terras indígenas, a consequência é identificar que a alternativa A está errada, porque ela pode ser realizada em terra indígena e é da competência da União. Então, aqui está errado. B. Caso a unidade industrial esteja localizada e desenvolvida em 2 estados da federação, ambos terão competência para o licenciamento ambiental. A gente já viu também, quando a gente tem uma atividade que ela é exercida em 2 ou mais estados da federação, a competência para o licenciamento é da União e não de ambos os estados. Por isso, está errada. Caso inserida em qualquer unidade de conservação, a competência para o licenciamento será do IBAMA. A gente viu também as regras em relação às unidades de conservação. Quem licencia atividades em unidades de conservação? Depende. Quem que instituiu a unidade de conservação? E é essa a regra que orienta. É uma unidade de conservação instituída pela União? A União que vai licenciar. É uma unidade de conservação instituída pelo Estado? O Estado que vai licenciar. É uma unidade de conservação instituída pelo município? É o município que vai licenciar. Lembrando que existe uma exceção a essa regra. Qual é a unidade de conservação que não se encaixa nessa regra que a gente acabou de mencionar? As áreas de proteção ambiental, as APAs, porque elas têm uma regra específica a determinar qual que vai ser o ente que vai realizar o licenciamento ambiental. A gente não precisava de saber da APA nesse caso, apenas de saber que a regra que diz quem realiza o licenciamento nas unidades de conservação é quem institui a unidade de conservação. Então, aqui a letra C está errada porque ela fala qualquer, e não é qualquer. Está errado. E aí sobra para a gente a letra D. Caso o impacto seja de âmbito local, a competência para o licenciamento será do município. Está correta. Antes de passar para a última questão, lembrar que essa questão aqui ela é resolvida com base na Lei Complementar 140 de 2011. A gente estudou e que veio regulamentar o artigo 23 da Constituição Federal, que trata das competências comuns em matéria ambiental. Última questão, a audiência pública no processo de licenciamento ambiental. E aí é importante, tanto o tema de audiência pública como o tema do EIA e do RIMA. E aqui a questão coloca para a gente na alternativa A. É obrigatória, independentemente do grau de impacto do empreendimento ou da atividade licenciada. Já começamos errados. Da mesma forma que o EIA e que o RIMA, a audiência pública ela não é realizada para todos os tipos de procedimentos de licenciamento. Se não for uma atividade que apresente um impacto ambiental significativo, ela não é obrigatória. Então, está errado porque a questão coloca independentemente do grau, não é? Letra B. Deve ser realizada no início do processo de licenciamento ambiental para a colheita de críticas e sugestões, e ao final do processo para a respectiva devolutiva. Também não é o que ocorre. Será realizada na sede do órgão ambiental responsável pelo licenciamento. Também não necessariamente. A audiência pública, ela visa colher informações, percepções da comunidade, da população atingida a respeito do empreendimento. É importante que ela seja realizada de modo que essas pessoas consigam comparecer até a audiência. Então, se essa realização na sede do órgão ambiental inviabilizar essa presença, inviabilizar esse quórum, ela não vai ser realizada na sede do órgão ambiental. Não existe essa obrigatoriedade. Não obriga o órgão responsável pelo licenciamento ambiental a colher as contribuições dela decorrentes, desde que apresente justificativa. E está correto. A audiência pública, em relação ao que foi ali produzido, ao que foi ali levantado como questão, em relação à instalação do empreendimento, ela não é vinculante para o órgão público competente. Isso significa que ele não é obrigado a seguir, a acatar todas as informações, todas as opiniões que estão ali veiculadas, divulgadas, ventiladas durante a sua realização. Por isso, pode acontecer a audiência pública, pode se entender ali que
Não é interessante que o empreendimento receba o licenciamento ambiental, seja licenciado por questões ambientais, sociais, econômicas, e mesmo assim o órgão competente opte por dar prosseguimento ao procedimento de licenciamento, mas ele tem que apresentar justificativa. Então a letra D está correta. A audiência pública, ela não é uma parte vinculante do licenciamento ambiental, no sentido de não obrigar o órgão público a se vincular àquelas opiniões, informações levantadas pela comunidade, pela sociedade, no âmbito da audiência pública, ok? Letra E, ocorre em momento anterior à elaboração do EIA-RIMA. Não, a audiência pública vai acontecer depois da elaboração desses documentos. Por quê? É depois de a população conseguir se informar a respeito do que está acontecendo que ela efetivamente vai poder participar. Então, ela depende do acesso ao relatório de impacto ambiental para poder, então, se direcionar para a audiência pública e ali manifestar quais são as suas opiniões, quais são as suas impressões, quais são as suas preocupações em relação ao licenciamento ambiental. E aí, com isso, a gente chega à alternativa D como a nossa resposta correta, tá ok? Bom, espero que vocês tenham aproveitado esse vídeo para esclarecer alguma dúvida. Estudem aí as normas pertinentes ao tema do licenciamento ambiental. Espero vocês no próximo vídeo. Bons estudos e até lá!